se repetem. Centenas de testemunhas contam acontecimentos semelhantes onde viram luzes estranhas e manifestações. Mas o que acontece nesse lugar? Os relatos se repetem. As experiências demonstram que essa é uma zona de muita atividade, ao ponto em que as testemunhas, ao observarem os céus, passaram por situações que só podem descrever como únicas e inexplicáveis. Isso é o que aconteceu em São Vicente, quando vários instrutores de voo viram algo tão misterioso que não se parece com nada conhecido. Eles gravaram em vídeo o que viram e denunciaram à Força Aérea. Através de uma série de provas, tentaremos definir de que se tratou o fenômeno que se apresentou nos céus. Por volta da 1h da tarde, mais ou menos, eu estava no meio da aula, um instrutor aqui, um colega nosso aqui de voo, bateu na porta, me pediu que saísse um minuto, que ele queria conversar comigo. Aí ele me pediu só que olhasse para cima. Quando eu olhei para o céu, vi umas bolas, parece que do tipo de alumínio, se deslocando numa velocidade absurda. Aí eu vim aqui para o meio do pátio, os alunos todos saíram da sala, vieram também assistir aquilo. As pessoas que estavam aqui assistindo o voo, todas viraram o olhar para aquelas bolas que se deslocavam aí no céu numa velocidade absurda. Eu cheguei a pensar que eram papéis laminados, porque brilhava muito, né? Mas eu falei, mas nessa altura quem quer jogar papel, né? Jogaram panfletos, né? Depois de analisar os vídeos, muitos peritos falaram sobre balões, mas os professores de parapente não concordaram. E tentaram definir se eles se movem como os objetos que filmaram ou se tratava de outra coisa. Além disso, com diversos elementos, tentaremos revelar outros mistérios que acontecem constantemente na região, como os famosos ninhos. As respostas poderão esclarecer um dos lugares com mais avistamentos do continente. Mas o que acontece? Há realmente regiões da América Latina que estão sendo visitadas? Por quê? Procuram algo? Em algum lugar dessas paisagens, existe uma resposta que aguarda ser descoberta. Quais são os lugares de maior atividade da América Latina? Na tarde de 8 de julho de 2006, um grupo de instrutores de voo de parapente foi testemunha de um evento que, apesar de todo o seu conhecimento sobre os céus e artefatos em que voam, os fenômenos meteorológicos não conseguem se explicar. Naquele dia, em São Vicente, no litoral paulista, viram uma grande quantidade de objetos no céu. Esse foi apenas um dos incidentes que aconteceu na região, que quase diariamente registra manifestações que permanecem no mais absoluto mistério, fazendo com que a região seja considerada um hotspot em matéria de avistamentos. Por que há tantos acontecimentos nessa região? Existe algum tipo de explicação para esse fenômeno? Decifrar o que aconteceu em 8 de julho de 2006 poderia ser a pista para entender o que acontece no litoral paulista. Lançaram 100 balões no céu, a quantidade de objetos que eles acreditaram ver. Os instrutores vão procurar definir semelhanças e diferenças com os objetos que foram gravados. Elas estão indo ali em bloco. Você imagina, se uma sair dali agora e atravessar lá para o outro lado do morro, aí eu vou dizer que é parecido, mas elas estão praticamente em bloco, se movimentando, não simetricamente, elas estão se movimentando o que o vento está fazendo ali, mas você imagina que 2, 3 ali que tivessem ali no meio, sair numa velocidade incrível até aquele morro e voltar. E mesmo, nessa altura que eles estão agora nesse momento, era a altura que eles estavam aqui, que a gente percebeu, era mais ou menos essa altura que a gente está vendo aqui agora. É bem parecido, só que assim, a grande diferença é que você nota até que nós estamos bastante aqui embaixo, é a oscilação deles, eles estão balançando, né? Isso não acontecia, eles estavam extremamente estáticos assim, se movimentando, mas não... Você via que não era o vento que estava atuando. O que aconteceu quando os balões chegaram à altura que eles calculavam que os objetos estavam? O fator aí preponderante era a velocidade e o deslocamento do bloco. Vamos dizer que ali foi semelhante, as bolas estavam semelhantes. Movimentos geométricos eles faziam sempre, né? Eles fizeram um triângulo, tem uma hora que eles fazem um tipo de um triângulo, que é assim, aí esse daqui começa a aproximar daqui e fica aqui assim. Aí esse daqui vem pra cá, né?
E aí saiu. Um jato está passando agora, olha a velocidade que um jato está. Aquela bola era 10 vezes mais rápida do que esse jato. Eles estavam em um bloco de bolas, uma se deslocar para cima daquele morro, se deslocar até a serra e voltar numa velocidade absurda. Os balões não se comportaram como os objetos, que pareciam ter vontade própria e não se moviam com o vento. As testemunhas, experientes em observarem o céu, estão admiradas. Eles não encontram uma explicação racional para o que viram. Entretanto, essa é só mais uma amostra de tudo o que acontece constantemente na região do litoral paulista. Como em outros lugares da América Latina, as denúncias de objetos no céu são constantes. O que os instrutores viram? Por que ocorrem tantos fatos inexplicáveis nessa região do Brasil? A gente percebe que há muitos anos esses seres visitam aqui, esses locais. Na minha opinião, tem algum interesse nessa região ali do litoral de São Paulo que a gente ainda não sabe. Talvez algum tipo de minério que existe em abundância ali naquela região que pode atrair essas naves para aquele local. A presença é constante e a gente tem casos relatados dos anos 50 de aparições desses objetos, já era comum naquela região. Mas alguns casos que aconteceram no litoral paulista deixaram inclusive marcas nos solos. Os peritos procuraram descobrir a que se refere. Pode haver uma explicação para esse tipo de fenômeno? Um dos casos mais ricos em relação a ninho ocorreu aqui num bairro chamado São José, que foi um dos maiores ninhos que eu já vi até hoje numa região. Era uma noite muito, assim, lua cheia, né? 1h e pouco da manhã, né? Aí meu marido escutou minha cachorrinha uivando muito, os cachorros dos vizinhos também, né? Da Carla e da Cláudia. Aí ele escutou um barulho tipo de uma furadeira, né? Deu um breakout, aí depois ele pegou, levantou, para ver se alguém estava mexendo no Fusca dele. Quando ele saiu, deixou amassado na vegetação. É uma vegetação típica de charco. Então qualquer equipamento, qualquer máquina que fosse posto ali em cima, ela com certeza afundaria. E ela deixou uma marca perfeita, uma elipse de 9 por 14 metros, mais ou menos. Diante da surpresa, a primeira coisa que os vizinhos fizeram foi ligar para o pessoal da Defesa Civil. Eu vi que no momento era assim, tipo se fosse não era redondo, mas era oval. E não era assim uma coisa que a pessoa pode fazer. Porque o mato ele não estava quebrado, ele só estava amassado, mas não estava quebrado, só deitado. Aí eu vi que não era brincadeira dos populares e tal, né? Parecia, a princípio, que alguma coisa realmente tinha pousado ali. A forma radial como estava o matagal em si, né? Aquela parte toda abaixada, tudo bonitinho, né? Embora estivesse bem pisado, muita gente, mas conservava essa forma radial. Então, a princípio, o que eu achei que parecia realmente que alguma coisa tinha deitado, pousado ali. A marca no solo não tinha nenhum tipo de explicação para os oficiais da Defesa Civil. Os investigadores do fenômeno ufológico garantiam que se tratava de uma nave que tinha aterrissado naquele lugar. Mas o que realmente aconteceu? Podia se tratar da aterrissagem de uma nave conhecida como um helicóptero? O que diziam os pilotos e os peritos? O que foi que formou o ninho no bairro de São José, no litoral paulista? Para tentar encontrar uma explicação racional a esse acontecimento, um piloto de helicóptero veterano de guerra e perito em voos analisará as imagens e tentará recriá-las. Quando o helicóptero se aproxima da vegetação, ela começa a se dobrar e o helicóptero fica parado no lugar. E se fosse realmente um helicóptero, a vegetação teria que estar aberta, digamos em 360 graus, apontando em cada um dos 360 graus, não na mesma direção. Ele se dobra só enquanto o helicóptero estiver em cima. É como se eu dissesse que havia muito vento. E o vento começou a soprar e soprou durante um tempo. E depois o vento para e a vegetação volta à posição inicial. Além disso, estamos falando de vegetação verde. Se estivéssemos falando de vegetação seca, bem, aí pode mudar. Pode se quebrar, pode se partir. Para que a vegetação se quebre, tem que ficar por muito tempo. Além disso, com o vento de alta potência de um helicóptero enorme.
Um helicóptero com as características para poder quebrar a vegetação não teria voado sobre o terreno baldio, onde a marca apareceu. Além disso, nenhum vizinho ouviu, naquela noite, os motores do helicóptero, que se tivesse aterrissado no lugar, teria sido ouvido a várias quadras da região. O que foi que marcou a vegetação? Por que existem tantas denúncias nessa região? É possível encontrar uma explicação? O que acontece no litoral paulista? Esta região do Brasil está rodeada por selvas e praias. Uma das suas características é a abundante natureza. Poderia ser a chave para explicar os constantes avistamentos? Porém, uma das cidades mais populosas do planeta, a Cidade do México, também é um dos lugares com mais atividade e denúncias de avistamentos. Essa grande cidade é monitorada constantemente pelos Vigilantes do Céu, um grupo de caçadores de objetos voadores não identificados que todos os dias apontam suas câmeras para o céu. Se trata de um hotspot ou há uma maior quantidade de testemunhas interessadas em registrar o que acontece? 11 de julho de 1991, acontece o grande eclipse em nosso país, que encobre praticamente todo o continente americano. É um dos mais longos, e se garantia que era uma profecia dos maias, que dizia que os senhores das estrelas voltariam. A partir desta data, as pessoas começaram a olhar realmente para o céu. E, além disso, as pessoas tinham também a possibilidade de ter uma câmera de vídeo em suas mãos. Olhando para o eclipse, eles viram coisas que animaram as pessoas, tiravam fotos e mandavam para os programas de notícias, como o programa do Moçã. Então, eles todos apontam as câmeras para o eclipse solar e adivinha? Eles gravam o que sempre esteve lá, os OVNIs. Milhares de pessoas chegaram e começaram a filmar naves e ETs por todo o México. Os OVNIs estão no planeta há muito tempo. As pessoas nunca perceberam, nunca viram, exceto no dia em que tiveram que focar numa coisa que foi o eclipse solar. Rapidamente se espalhou pela Cidade do México o costume de monitorar os céus constantemente. Os anos passaram e percebemos que essas primeiras luzes já não era uma. Eram 5, eram 10, eram 20, até 2.000 objetos que estavam lá sobrevoando as maiores cidades. Não tem uma semana que não haja um indício de avistamento desconhecido. Inclusive, alguns deles foram detectados pelos radares do aeroporto. Sobrevoam diariamente a Cidade do México, isso é inegável. É possível sair com uma câmera ou um binóculo 7 dias por semana e os 7 dias vai fotografar, filmar ou ver algo na cidade. O que acontece sobre a Cidade do México? Qual o motivo para que seja um dos lugares de avistamentos mais reconhecidos do planeta? Tem a ver com os vulcões? Com os movimentos sísmicos? Com suas culturas antigas? Com a busca que hoje é feita sobre seus céus? Analisaremos um objeto registrado num entardecer sobre a Praça do Zocalo, no centro da cidade, para tentar determinar o que são esses objetos que cruzam a Cidade do México. É possível encontrar nesse tipo de análise a chave para poder compreender por que existem regiões com tantos avistamentos de fenômenos OVNI. Desde o eclipse lunar de 1991, quando milhares de testemunhas foram capazes de ver e registrar em fotos e vídeos fenômenos OVNI, a Cidade do México se tornou uma região que os especialistas consideram intensa para esse tipo de manifestações. Foi muito antes de escurecer, antes de se ver totalmente o eclipse. De repente eu vi na tela da minha câmera um ponto luminoso. O filmei por um instante. Eu fiquei gravando porque... só por curiosidade. Deixamos o telescópio na mesma posição e depois de um tempo, quando quisemos voltar para ver, já não estava. Vimos algo prateado que deslizava em forma horizontal. Foi naquele prédio. Eu vi que algo se movia. Mas quando eu estava mais próximo, curiosamente, a minha câmera se apagou. A gente começou a seguir o objeto, ele era bem rápido e depois sumiu, perdemos ele de vista. A partir daí, dezenas de investigadores apontam suas câmeras para os céus mexicanos, registrando todo tipo de fenômenos que a ciência nem sempre consegue explicar. Mas de que se tratam essas histórias? Estamos diante de uma região com um magnetismo especial para esse tipo de manifestações? Ou se trata de erros de interpretação de certos fenômenos conhecidos, como o altíssimo tráfego aéreo do lugar e condições climáticas? As histórias dos Vigilantes do Céu, o grupo que se dedica a gravar esses eventos,
é uma das bases para começarmos a compreender o que acontece na Cidade do México. Já vi mais de 200 OVNIs e eu